Faculdade de Letras da UFMG, a professora Sabrina Sedmaia, que é a atual presidente da Associação Internacional de Lusitanistas. E também, para os que estão assistindo, nós estamos transmitindo ao vivo para a associação, aí, em vários países aí pelo mundo, os lusitanistas de vários locais. Então, também para quem está de longe, eu dou as boas-vindas. Eu quero agradecer, né, os apoiadores desse evento, né, o Instituto Unimed, a CEMIG, que apoiam sempre a programação da academia, o Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da UFMG, a Editora Autêntica. Bom, e a equipe da própria academia, né, que é liderada pela diretora da academia, que é a Inês Sabelo, né? Também a Amanda Magalhães, o Thiago Portilho, a Carmen e o Davidson. E, bom, insistindo nas boas-vindas, eu passo a palavra, então, para Sabrina. Quero agradecer, principalmente, a entrevista, vocês, os colegas que vieram de longe participar desse colóquio, nosso primeiro colóquio. E o primeiro gesto saiu, eu estou também como presidente até 2027, e a primeira atividade de extensão, e dessa sorte que eu queria de estar aqui na Academia UniMG, que nos recebeu aí com a generosidade ímpar e competência, tivemos a ajuda da Inês. Eu estou ao lado do Neto, também é outra pessoa que já foi na Faculdade de Letras, inspirador. Então, para mim é um orgulho, estou muito, muito feliz de a gente estar aqui juntos. E eu costumo lembrar, comemorar, nós estamos comemorando, então, a língua portuguesa, estamos comemorando, ontem nós vimos uma palestra brilhante que aconteceu no Cinema do Minas, com o professor Augusto Silva. Nós estamos comemorando a Revolução dos Cravos, e esse desejo, por liberdade, esse desejo pela democracia, e comemorando, então, os 50 anos dela, 500, talvez, o nascimento de Camões, e comemorando o dia, que foi segunda-feira, da língua portuguesa. Comemorar é fazer memória em conjunto, e eu costumo, nunca me esquecer que se trata, nós nascemos e encontramos uma rede de símbolos já completamente prontas. A gente acha que, e a gente olhando em retrospecto, a gente pensa que tem a ver com alguma espécie de legado, mas herança, como diz o pensador brasileiro, a herança de identidade é algo que não é dado. A herança é construída. Então, nós recebemos, de certa forma, o legado, que é a língua portuguesa, mas a gente não pode esquecer nunca que ela é viva, que nós mudamos essa língua. Então, o que eu queria comemorar, na verdade, junto com vocês, é a língua portuguesa dita com todos os sotaques possíveis, com todas as versões, esse patrimônio, que é um patrimônio, mas é um patrimônio que deve, de certa forma, fazer com que tenhamos uma outra relação com o passado. Falamos muito da colonização e de como que tem a ver com os deslocamentos, a gente ter tido essa contingência histórica e falarmos português, mas a gente tem que lembrar que essa língua hoje, a cada território, seja na Amazonas, que vá se explorar mais um petróleo, é uma morte de uma língua, numa comunidade ameríndia que está acontecendo. Então, junto com a ML, eu tenho assim, um orgulho também, porque eu acho que é um programa corajoso, não é um programa ufanista, não é um programa que a gente não vai celebrar nenhum herói. Longe disso, o que a gente vai tentar é mostrar novas cartografias, talvez para vocês, não tão novas, talvez sejam cartografias
muito conhecidas, né? Mas eu acho que a cada colega, cada palestrante que aqui, né, estiver ocupando esse lugar que agora eu estou falando, vai dizer que é uma língua que não é feita só de vozes do passado, mas do presente, né? E que a gente tem que levar em conta a questão da transmissão. Então, a AML e a IL, essa associação que eu tenho muito orgulho e sei da imensa responsabilidade que eu tenho até 2027, porque ela foi fundada em Poitiers, na França, na década de 80, por professores que me formaram. O Eduardo Lourenço, a querida Cleonice Berardinelli, foi formada pelo Carlos André, que, de certa forma, muito do que eu faço hoje tem a ver com a segurança econômica que ele conseguiu, com o apoio da Calouste Gulbenkian, com o apoio da imprensa nacional e com o Instituto Camões. Então, sem esses 3 pilares, esses 3 fomentos, a IL não poderia disseminar, né, essa questão que eu estou tocando aqui como algo ligado à transmissão. Então, é esse espaço de frátria, né, que eu penso quando eu imagino que alguém em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Goa, Damão, Dil, Brasil, né, podem estar nos escutando, acessar posteriormente. E eu queria, então, né, lembrar vocês que é uma espécie de palimpsesto, mas ao mesmo tempo algo movente. E eu gostaria de citar um livro que teve ele foi muito... teve uma recepção, um livro pop do Caetano, que vai estar com o Jacinto aqui no dia 16, e eu já convido a todos a estarem aqui presentes na academia, em que ele cita, em determinado momento do Latim Pó, o seguinte enunciado: assim como todos os crioulos de base portuguesa, que um dia o ergueram as vozes que nos deram céu, céu é indo-europeu, azul, persa, que nos desejaram axé, fom, que nos moldaram o barro, ibérico, ou um carro, celta, de boi, latim, aquelas que por azar, árabe, atravessaram guerras, germânicos, as mães que nos fizeram pipoca, tupi, e zelaram nossos cochilos, bantos. Todos nós aqui entendemos enunciado, e nós somos isso, né? Então, tentamos, nesses 3 dias, com a presença de vocês, discutir como a língua carrega marcas da dominação, mas também essa possibilidade de reinvenção e de subversão. Então, a meu ver, isso a gente não pode desconsiderar em nenhum momento. E desejo, então, a todos os participantes desse colóquio dias luminosos, prende diálogos e trocas de experiência com e na língua portuguesa. Obrigada. Eu convido agora o jornalista Rogério de Vasconcelos Farias Tavares, que vai falar sobre a comunidade dos pais de língua portuguesa. Vem, Rogério. Senta aqui. Rogério, bem-vindo. Rogério é doutor em literaturas de língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e dentre inúmeras outras atribuições, Rogério é presidente emérito desta academia. Eu sucedi o Rogério há 2 anos atrás, e a academia, o ritmo em que ela estava com o Rogério, eu espero estar mantendo. Mas ele deu esse fôlego, né, para a academia em termos de produção, de inserção na internet, de organização. A academia deve muito ao Rogério. Então, com a palavra, Rogério. Cadeira mais. Boa tarde. Seu livro, né, que eu não falei de você.
Boa tarde. É uma alegria, um prazer imenso participar deste encontro de vozes, deste encontro plural, inclusivo, democrático, acessível, que se realiza numa casa mais que centenária, fundada em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, em 1909, e que completou recentemente, em 25 de dezembro, 115 anos de fidelidade aos ideais de seus fundadores. Eu menciono aqui a alegria de estar integrando esta mesa com o meu presidente, Jacinto Lins Brandão, um dos mais importantes intelectuais brasileiros, que eu tive a honra de ter na minha diretoria como secretário-geral. Comentava ontem com o professor Augusto Santos Silva que é um absurdo esse fato de ter sido presidente tendo Jacinto Lins Brandão como secretário-geral, quando o correto teria sido, quem sabe, o oposto, tê-lo sempre como presidente, e se eu tivesse muita sorte, ficar um pouquinho próximo do Jacinto. Mas essa é a história, e eu me orgulho muito desta alegria, desta convivência tão saudável, tão amiga. Também saúdo aqui com muita alegria, com muita satisfação, a professora Sabrina Sadelmayer, da Faculdade de Letras da UFMG, e presidente, a primeira mulher, se não me engano, não, já houve várias? Não, uma só. Uma, segunda, da Associação Internacional dos Lusitanistas. Estas duas instituições se uniram para realizar esse evento. Eu saúdo todos os conferencistas presentes, saúdo de modo especial os acadêmicos presentes, o professor Caio Bosco, o professor Paulo Haddad, o professor Paulo Beirão, que aqui estão. Eu falarei brevemente, no tempo que me foi assignado, de 30 minutos, e falarei na condição de jornalista, de cronista e de observador atento do tema da CPLP. Eu fiz graduação em Direito, fiz mestrado em Direito Internacional, depois estudei Direito Internacional e Relações Internacionais por algum tempo na Espanha, e finalmente, há alguns anos, publiquei esta obra sobre a CPLP, da qual falarei mais adiante, que organizei junto com o embaixador Lauro Moreira, o primeiro titular da representação diplomática brasileira, da representação exclusiva do Brasil junto à CPLP. Então falarei nesta condição de observador e de cronista da CPLP, dos movimentos da CPLP. Antes eu queria também cumprimentar o time da casa, tão competente, tão aguerrido, tão excelente em tudo que faz, e queria pedir para algum membro desta equipe colocar mais uma cadeira na mesa, ela já está aqui, para que dessa mesa diretora dos trabalhos desta primeira conferência faça parte José Fernando Aparecido de Oliveira, por favor. Olha, Zé Fernando, seja bem-vindo. E faz total sentido que esta mesa seja integrada por José Fernando, porque é a forma que encontrei de homenagear seu pai, o embaixador José Aparecido de Oliveira, um dos principais, se não o principal responsável pela efetivação, pela concretização, pela viabilização da chamada CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Para animar o nosso pensamento, relembro aqui, para começar a minha exposição, o prefácio de Augusto Santos Silva ao novo Atlas da Língua Portuguesa, quando o ilustre professor da Universidade do Porto qualificou o nosso idioma de pluricontinental e pluricêntrico. Abro aspas. Sendo a mesma língua, é falada e escrita de formas diferentes, correspondendo a histórias, patrimônios, vizinhanças linguísticas, estruturas gramaticais, referências culturais e usos sociais distintos. Compreende, pois, múltiplas variantes. É uma realidade dinâmica e multiforme, fecho aspas. Isso corrobora o que disse na sua fala de abertura a professora Sabrina. Poliétnica, a língua portuguesa é adotada como um dos idiomas oficiais de pelo menos 9 estados nacionais, distribuídos pela África, pela Ásia, a Europa e a América do Sul.
Sua circulação pelo planeta, no entanto, é naturalmente muito mais ampla, não se restringindo nem se curvando às fronteiras definidas pelo processo histórico e pela política. Tal realidade, a realidade viva da circulação da língua pelo mundo, tornou-se ainda mais vigorosa no século XXI, quando as tecnologias digitais alteraram de forma radical e definitiva as condições nas quais se dão as transmissões de mensagens entre as pessoas. O português, como todos nós sabemos, é um dos campeões na internet e nas redes sociais, certamente pelo volume de usuários da língua que frequentam esses canais. Regidos por lógica própria, os referidos canais terminam por conferir ao nosso idioma, a cada instante, a cada segundo, a cada postagem, feições inéditas, novos contornos, todos adaptados e alterados para sempre, pelo ritmo e pela velocidade que caracterizam esses canais. E aqui ficam perguntas que não serão respondidas em pouco tempo. Como se revela, como se materializa a língua portuguesa no Instagram? Como se revela a língua portuguesa no Facebook? Como se constrói a língua portuguesa nas nossas trocas de mensagens pelo WhatsApp? Mas este não é o meu campo de abordagem nesta sessão. Se no campo da comunicação social e das mídias a realidade surpreende a todo momento, na seara das relações internacionais e mais especialmente do direito internacional, o ritmo e a velocidade com que as coisas acontecem são seguramente outros, já que submetidos a mediações complexas, de que sempre participam instituições e governos, conhecidos em muitas partes do globo por seu modo próprio e muitas vezes lento de funcionar e de conciliar os vários interesses capazes de afetá-los. Se no campo da internet e das redes sociais tudo corre à velocidade do som, o mesmo não acontece no campo da institucionalidade, da política e do direito internacional. Em seu antigo e persistente esforço em favor do diálogo global, ao longo dos tempos, algumas porções da humanidade, não todas as porções naturalmente, mas algumas porções da humanidade que são a favor do diálogo, que são a favor da escuta, da multilateralidade, algumas dessas porções inventaram diferentes arranjos e se articularam de modos distintos para promover pautas comuns. Premido pelo tempo e pelo necessário foco, menciono aqui apenas o arcabouço institucional erguido a partir de 1945, com o fim da Segunda Grande Guerra, quando seus vencedores ergueram o chamado Sistema das Nações Unidas. Com os desdobramentos advindos da fundação desse sistema, o mundo assistiu ao aparecimento de estruturas de natureza vária, dedicadas a temas diferentes, movidas por diversas motivações. Houve, então, o surgimento de instituições ou de organizações internacionais dedicadas à ciência, à cultura, ao comércio internacional e assim por diante. Mesmo que a Guerra Fria e a bipolaridade hajam dado tom até o final da década de 90, é inegável que a sociedade internacional avançou, e muito, na sua capacidade de formulação e de ação. Exemplos deste avanço são os inúmeros tratados internacionais a favor do desarmamento, a favor do meio ambiente, a favor dos direitos humanos. Chegamos a uma situação ideal? Certamente não. Há muito que se fazer? Muito, muito e muito. A estrada é longa, mas alguns passos importantes nós já demos. Importante registrar nesse momento o rico processo histórico de descolonização disparado em meados da década de 70, sobretudo a partir de 74, 75. Processo fruto já da disseminação e do fortalecimento dos ideais de autodeterminação dos povos e da vitória da democracia ou dos regimes chamados democráticos sobre os regimes autoritários. A derrota do nazismo e do fascismo, em 45, seguiu-se cerca de 30 anos depois o tão esperado triunfo sobre os governos autoritários,
como os do general Franco e o de Salazar, o que abriu caminho para a independência das nações africanas, por tantos anos subjugadas ao chamado domínio ultramarino. E comemoramos, então, aqui o cinquentenário da chamada Revolução dos Cravos, de 25 de abril, nunca suficientemente comemorada, Revolução dos Cravos de abril de 74, cantada pelos nossos irmãos portugueses, mas cantada também pelos nossos conterrâneos brasileiros, sobretudo na voz indispensável de Chico Buarque de Holanda. O Brasil demoraria 10 anos para livrar-se da ditadura que o infelicitou por mais de 2 décadas. Ainda que se possa caracterizar o nosso processo de transição como algo bastante frágil e insuficiente, não se pode negar que o Brasil tenha, a partir de 85, 86 e, sobretudo, de 88, ingressado em outra fase de sua história. O exemplo melhor desse novo momento foi, certamente, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e a promulgação da Constituição Federal de 1988, que trouxe progressos importantes na organização da vida política e institucional dos brasileiros. E aí, Zé Fernando, alguém pode se perguntar, meu Deus, a conferência não era sobre a CPLP? O que está esse conferencista falando neste momento em que cita o processo de redemocratização do Brasil? Este processo avançou também pela nossa política externa. Ainda no governo de José Sarney, foi possível atualizar e aprofundar nossas relações internacionais. Cito agora o que aconteceu em relação à América do Sul, que vivia também naquela quadra situação semelhante à nossa, sobretudo na Argentina, com a posse de Alfonsín em 83, e no Uruguai, com a posse de Júlio Maria Sanguinetti em 85. Então vejam vocês, estavam os nossos irmãos sul-americanos passando por processos semelhantes ao processo brasileiro. O Chile, como sabemos, só se livraria de Pinochet após o plebiscito de 1990. Tal ambiente foi fundamental para a chegada do Mercosul. Então, é uma mudança no contexto político-institucional interno dos países que permite uma nova configuração da sua política externa e até a criação, o fortalecimento e o desenvolvimento de organismos internacionais que correspondam a essa nova realidade e a essa vontade renovada de relacionar-se, mas sob bases atualizadas pela democracia. As relações, e aí eu me aproximo do tema prometido, as relações com os países africanos também ganharam novas configurações, quando foi possível o ressurgimento de um antigo sonho, o da fundação de um espaço comunitário que reunisse os países falantes do português. Aproveito para fazer nessa hora uma brevíssima digressão de caráter histórico. Abro aqui, Zé Fernando, um parêntese para dizer, para fazer referência, para mencionar aqueles nomes que inspiraram o trabalho de José Aparecido. Ainda que movidos por interesses políticos distintos, muitas vezes discordantes ou até opostos, foram vários, os que imaginaram um foro, um lugar em que os falantes do português pudessem reunir-se, relacionar-se e conviver. Ainda em 1902, em palestra no Gabinete Português de Leitura, o escritor sergipano Silvio Romero, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, propôs a criação de uma tal Federação Luso-Brasileira, bloco linguístico que uniria Portugal e Brasil, como uma forma de resistir às tentativas, entre aspas, de recolonização do território nacional por parte das potências europeias na virada do século XIX para o século XX. Várias décadas mais tarde, sob outro contexto radicalmente distinto, apareci em Portugal, e se eu estiver equivocado, por favor que me corrija o professor Santos Silva, o chamado Movimento da União das Comunidades de Cultura Portuguesa, impulsionado, imaginem, por Adriano Moreira, o antigo ministro português do ultramar, com a intenção de movimentar a opinião pública em torno da viabilização de uma certa união luso-brasileira,
Foi Moreira o presidente de 2 congressos realizados por esse movimento, o de Lisboa em 64 e o de Lourenço Marques, hoje Maputo, em Moçambique, em 67. Do primeiro congresso surgiu a chamada Academia Internacional da Cultura Portuguesa. Adriano Moreira ainda registra a instituição do Dia da Comunidade Luso-Brasileira em 67. Iniciativas de integração política e diplomática, é desse lugar que eu falo, a partir da língua portuguesa, ou tendo a língua portuguesa como elo comum, também tiveram origem em África, querida professora Nazaré Soares Fonseca. Em 61, em Casablanca, no Marrocos, aconteceu a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, que agrupou o Movimento Popular de Libertação de Angola, a União Nacional dos Trabalhadores de Angola, o Comitê de Libertação Nacional de São Tomé e Príncipe, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, e aí fazemos uma homenagem a Amílcar Cabral, e a União Democrática Nacional de Moçambique, mais tarde a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique. Foi a primeira organização multinacional de língua portuguesa, esta chamada Organização Nacionalista das Colônias Portuguesas. Fundamental destacar que é também do ano 61, aí eu regresso ao Brasil e convido José Aparecido de Oliveira à cena, a implantação de um pioneiro centro de estudos afro-asiáticos, na então recentemente criada Universidade de Brasília, a UNB, cujo reitor era, àquela época, o antropólogo Darcy Ribeiro. As articulações para a fundação de tal centro envolveram Darcy Ribeiro, o professor e filósofo português Agostinho da Silva e o então secretário particular do presidente da República, Jânio Quadros, José Aparecido de Oliveira. A primeira organização intergovernamental de língua portuguesa viria em 79. O PALOP, o Grupo dos 5 Países de Língua Oficial Portuguesa, foi o resultado do desejo dos países africanos recém-independentes de se relacionarem na base da cooperação e da solidariedade. E aí surgem algumas palavras-chave que vão nos ajudar a entender o espírito que rege o ideal de criação e de fundação da CPLP. Cooperação e solidariedade. Cooperação aqui também no sentido jurídico, no sentido acolhido pelo direito internacional. Cooperação é uma prática da sociedade internacional, uma prática que rege algumas das relações internacionais. Em 82, é realizada a conferência, a terceira conferência dos chefes de Estado das 5 repúblicas africanas de língua portuguesa, realizada na cidade da Praia, em Cabo Verde, encontro no qual se abordou a conveniência da introdução do português nas organizações internacionais como língua de trabalho, pauta que prevalece e permanece até hoje, além de sublinhar a importância da criação de mecanismos de consulta aos outros países de língua portuguesa. Já em 83, durante visita a Cabo Verde, Jaime Gama, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, propunha a realização de encontros rotativos bienais de chefes de Estado ou de governo e reuniões anuais de chanceleres dos países de língua portuguesa, como forma de ampliar o diálogo transcontinental entre eles. Este é um dos desafios da língua portuguesa, uma língua pluricontinental. Não há contiguidade geográfica entre os falantes da língua portuguesa. Não é como na América Espanhola, a realidade experimentada por vizinhos, né, cujas fronteiras estão ali a roçar-se todo dia. Né? A língua portuguesa está na África, está na América do Sul, está em Portugal, está no Timor-Leste. Dito isto, feito esse brevíssimo, nem tão brevíssimo retrospecto histórico, é indispensável frisar que o projeto da CPLP só se efetivou em meados dos anos 90 porque situado em contexto histórico e político que permitiu o seu surgimento. Da futura comunidade, que seria criada em 96, fariam parte países livres, autônomos e independentes, não mais limitados ou restringidos pelo Estatuto Colonial. E mais, em tal comunidade, o exercício fundamental seria o da rigorosa igualdade de condições e de votos entre os seus integrantes,
com as decisões sendo tomadas por consenso. Essa é a base a partir da qual se erguem as decisões tomadas no âmbito da CPLP. Foi o que viabilizou finalmente a CPLP, a sua fundação, vencendo velhos temores, velhos e justificados temores, e exorcizando fantasmas multisseculares. Chegar até aí, no entanto, exigiu trabalho e muita articulação política. Eu poderia citar vários e vários nomes. Todos nós aqui que participamos da vida institucional, da vida associativa, que somos gregários, que pertencemos a clubes, associações, universidades, centros de pesquisa, sabemos que a maior parte daqueles que militam conosco ficará anônima. Embora tenha feito trabalho incansável, destemido, empenhado em prol do sucesso dos objetivos das suas instituições. Ficará anônima porque é a vida como ela é, infelizmente. Mas cabe a nós aqui lembrar o trabalho de alguns. E eu ressalto aqui o trabalho de um mineiro, conhecido por sua incrível habilidade política, José Aparecido de Oliveira. É importante, numa casa como esta, dizer que José Aparecido também foi o fundador da Secretaria de Estado da Cultura em Minas Gerais, né? Hoje dissolvida e diluída em uma pasta similar, assemelhada ao que foi um dia a Secretaria de Estado da Cultura, não é? E foi também o gestor público, a personalidade que finalmente impulsionou a fundação do Ministério de Estado da Cultura, o MINC, que seria criado por Tancredo Neves e finalmente implantado por José Sarney em 1985. Então, a militância de José Aparecido na área da cultura não se restringiu à diplomacia cultural, mas também surtiu efeitos no plano interno. Em 89, José Aparecido visitou os países de língua portuguesa, convidando seus dirigentes para reuniões de cúpula, que a primeira cimeira, que afinal se realizou em 1º de novembro daquele ano, em São Luís do Maranhão, já na presidência de José Sarney, natural daquele estado. E no ano passado, no final do ano passado, estivemos em São Luís para comemorar o aniversário dessa cimeira e para reforçar os laços que nos unem, né? Nós, os países de língua portuguesa. Ali foi anunciada a criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que somente ganharia vida 10 anos depois, efetivamente, com a nomeação do seu primeiro diretor, e que começaria a funcionar na cidade da Praia, em Cabo Verde. O Instituto Internacional da Língua Portuguesa é um centro importante de difusão do idioma, de propagação do idioma, de articulação de redes de professores e estudantes da língua portuguesa, que já foi presidido por um brasileiro, o professor Gilvan Miller de Oliveira. Em 93, sob a presidência de outro mineiro, Itamar Franco, realizaram-se mesas redondas afro-luso-brasileiras no Rio de Janeiro, em Lisboa, em Luanda, congregando personalidades da vida cultural e social dos países de língua portuguesa. No ano seguinte, 94, ministros chanceleres das relações exteriores dos países de língua portuguesa, reunidos em Brasília, recomendaram a realização de um encontro de cúpula de chefes de Estado para finalmente aprovar a Constituição da CPLP. Depois de alguns adiamentos, a reunião fundadora teve lugar em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, 17 de julho de 96, quando o presidente da República já era Fernando Henrique Cardoso. A capital portuguesa foi escolhida para a sede da CPLP, e lá está a CPLP hoje instalada numa sede muito digna, por ser a única cidade que, à época, abrigava representações diplomáticas permanentes de todos os membros constituintes da comunidade. Diferente de outras organizações internacionais, e aqui eu exponho matéria típica do direito internacional, da teoria geral das organizações internacionais, nós todos sabemos, há outras organizações internacionais formadas a partir de interesses comerciais, de defesa militar, voltadas para temas como economia, comércio, fronteiras. A CPLP nascia no final do século XX como fruto da chamada diplomacia cultural, buscando no elemento espiritual, no elemento comum da língua, a base para a criação de uma estrutura permanente de exercício da convivência,
de exercício da interlocução e da prática da solidariedade internacional. Solidariedade internacional, vista pelo direito internacional, não é só retórica, ela se expressa e se concretiza em mecanismos de cooperação técnica, científica, tecnológica. Para devido registro, embora que todos saibam, a CPLP foi fundada por 7 países, a saber, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. O 8º foi Timor-Leste, admitido em 2002, logo depois de garantir a sua independência em relação à Indonésia. O 9º foi a Guiné Equatorial, em 2014. Refiro-me agora de forma sucinta ao modo como a sociedade se organizou, e serei muito breve. Tem órgãos máximos de governança, que são a Conferência de Chefes de Estado e de Governo e o Conselho de Ministros. Depois deles, há reuniões ministeriais específicas e reuniões de pontos focais de cooperação. No organograma da CPLP, e eu não me envergonho de falar sobre isso aqui, embora seja um pouco tedioso, porque é importante que a gente saiba que o Estado se organiza de modo complexo. Instituir organizações internacionais dá muito trabalho, né? E há aí a organização de várias camadas de poder que precisam se articular de tal modo que viabilize o funcionamento da instituição. Em seu organograma, a CPLP estabelece a figura do secretário executivo, que conduz os projetos e programas da casa e organiza o seu funcionamento. Prevê o posto de diretor-geral. O secretário executivo é eleito para um mandato de 2 anos, renovável por mais 2 anos. O diretor-geral é recrutado por concurso entre os nacionais dos Estados-membros. A CPLP ainda abriga diretor de cooperação técnica, diretor cultural. Eu agora ressalto 2 pontos que considero muito interessantes para mostrar o quanto a instituição, o quanto a organização internacional, apesar de todos os obstáculos que enfrenta, e o professor Caio, que participou da sua fundação, sabe que esses obstáculos não são poucos, eu queria registrar aqui como gestos dignos de atenção a instituição do chamado Quadro de Observadores Associados, que conta hoje com vários países de todos os continentes, o que garante uma interlocução mais alargada da CPLP com a sociedade internacional e abre caminhos para possibilidades de cooperação. Também quero citar o Quadro de Observadores Consultivos. Esse quadro de observadores consultivos é integrado por instituições científicas e culturais dos países membros, o que mostra que a CPLP tenta, pelo menos, fazer-se porosa e permeável ao diálogo com a sociedade civil dos países membros, dos países que a integram. Como entidade agregadora e catalisadora de iniciativas relevantes, ela ainda conta com a Assembleia Parlamentar, que é uma instância que reúne membros de todos os parlamentos dos países de língua portuguesa. José Fernando, quando deputado federal, foi autor e responsável por iniciativas importantes no âmbito do parlamento brasileiro de incentivo à CPLP. Cito ainda o Conselho Empresarial e os diversos grupos temáticos que foram se criando ao longo dos 25 anos para dinamizar a agenda da CPLP. Mesmo sem a contiguidade geográfica entre os seus integrantes, tão frequentes em organizações internacionais, não é? Nós temos as organizações regionais, não é isso? A OEA, a Organização dos Estados Americanos, né? Na África há várias organizações regionais, não é? Internacionais de cunho regional, que agregam os países do Sul, que agregam os países do Norte, não é? Diferente dessas instituições, a CPLP é cimentada a partir de um elemento que pode ser considerado até subjetivo, que é o elemento da língua. E ela ainda tem outra peculiaridade, ela conta com membros muito díspares entre si, não é? Em tamanho de território, em tamanho de população e porte econômico. Nós temos um gigante econômico que é o Brasil, que tem o assento posto na mesma mesa que São Tomé e Príncipe ou que Cabo Verde, não é? E cada um tem um voto. A CPLP está prestes a completar 3 décadas de existência e continua mantendo os mesmos pilares
que mobilizaram a sua criação. Concertação político-diplomática, cooperação para o desenvolvimento, promoção da cultura e da língua. Cumpre acrescentar que no ano de 2023, por ocasião do encontro de cúpula de São Tomé e Príncipe, a CPLP acrescentou um quarto pilar ao trio aqui antes referido, elegendo a cooperação econômica como outra de suas prioridades. Especialmente sobre o campo da cooperação para o desenvolvimento, considero pertinente registrar um dos documentos da CPLP no campo da cooperação, que foi aprovado em julho de 2019, é o documento estratégico de cooperação para o período de 20 a 26, portanto é o documento que está em vigor, que elegeu como prioritários para o campo da cooperação os seguintes setores: ambiente e alteração climática, ciência, tecnologia e ensino superior, cultura, direitos humanos e boa governança, educação, energia, igualdade de gênero, empoderamento da mulher, juventude e desportos, saúde, segurança alimentar e nutricional e turismo. Sigo agora para a parte conclusiva da minha intervenção, observando o prazo, o tempo que me foi atribuído. Neste colóquio, quero finalmente, para terminar a minha fala, recordar um momento importante da história do Brasil na CPLP. E quero também homenagear e citar de novo aqui o embaixador Lauro Moreira. Em 2006, o Brasil instituiu a representação exclusiva junto à CPLP. Foi o primeiro membro da comunidade a fazê-lo, em atitude pioneira. A titularidade do posto recaiu entre 2006 e 2010 sobre o goiano Lauro Moreira. Ao longo dos anos, foram inúmeros os eventos e iniciativas culturais por ele concebidos, muitos deles sediados num espaço cultural que ele criou, o Espaço Machado de Assis, abrigado na própria embaixada. Eu quero agora compartilhar com o público duas pequeníssimas falas de Lauro Moreira que servem para impulsionar, para promover, para convidar o público presente a algumas reflexões críticas. A primeira, abro aspas. Ao longo de sua existência, a CPLP tem demonstrado um grau crescente de maturidade política e institucional, aprofundando o entendimento entre os Estados-membros e ampliando o diálogo com terceiros países e outros organismos regionais e internacionais. Desempenha um valioso papel de mediação em crises político-institucionais ocorridas no interior de alguns dos seus Estados-membros, eu cito aqui Guiné-Bissau, ao mesmo tempo em que colabora intensamente na preparação de estudos, visando o fortalecimento dos estados afetados por crises econômicas conjunturais, fecho aspas. Se a CPLP é uma instância de diálogo, de interação entre os países, de interlocutor, ela também pode ser uma instância de mediação de conflitos, como já aconteceu em 2 ou 3 oportunidades. Segunda fala de Lauro Moreira, que é uma fala inspiradora e que serve para alimentar futuras discussões. E que eu acho que é também um pouco um modo que eu tenho aqui de me relacionar com as falhas da CPLP até aqui, com as lacunas que a CPLP apresenta no desenvolvimento dos seus trabalhos, com as dificuldades que ela enfrenta, com o ritmo lento com que muitas vezes ela enfrenta os seus desafios. Todos sabemos que a vida de uma instituição é construída não em semanas ou em meses, mas em décadas. E a CPLP mal completou a 3ª década. Escreveu o embaixador Lauro Moreira. Impõe-se reconhecer que a opinião pública dos países que compõem a CPLP poucos sabem a seu respeito. Sabe menos ainda a respeito de sua atuação. Enquanto não multiplicarmos o número de cidadãos que se sintam realmente participantes dos temas abordados pela CPLP, teremos apenas uma reunião de estados e não de povos, objetivo último desta comunidade, ao sonho da livre circulação de bens e pessoas pelo espaço regido pela CPLP. É claro que este é um tema muito mais complexo. E termina o embaixador Lauro. A CPLP somos nós, ela será sempre aquilo que nós queiramos que ela seja. Não há uma CPLP fora de nós, países membros. Sua trajetória dependerá sempre da nossa vontade política, fecho aspas.
para finalizar, eu apresento, como prometi no início, esta obra que sintetiza, reúne e coleciona alguns ensaios importantes sobre os temas atuais da CPLP. Eu me permiti fazer aqui uma crônica, dar uma notícia histórica sobre a CPLP. Eu quero dizer que essa obra atualiza um pouco da problemática vivida hoje, 2023, 24, 25, pela comunidade dos países de língua portuguesa. E esta obra não é escrita por mim ou pelo embaixador Lauro Moreira. Ela é um concerto, ela é polifônica, ela tem artigos assinados por todos estes autores. Então, aqui há artigos de ensaístas de todos os países, quase todos os países membros da CPLP, à exceção da Guiné Equatorial. Mas nós temos, então, artigos de autores de todos os outros: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. O embaixador Ribeiro Teles escreveu aqui, ele foi secretário executivo antes do secretário Zacarias, enfim, que é do Timor. Hoje o secretário executivo é do Timor-Leste, mas antes era o embaixador Ribeiro Teles, de Portugal. Então todos escreveram. Um querido amigo da professora Nazaré, Luiz Candimbo, aqui está também com seu artigo. A nossa amada Vera Duarte Pina, de Cabo Verde, aqui também está. Murad Murarji, que foi secretário executivo, enfim, a professora Maria Ângela Carrascalão, do Timor-Leste, a professora Maria do Carmo Trovoada Silveira, de São Tomé e Príncipe. Então, esta é uma obra polifônica, não é? E ela se integra a um conjunto de algumas outras obras que já formam uma pequena, mas importante fortuna crítica sobre o que é a CPLP. Eu falava lá no lançamento do livro em Lisboa, na sede da CPLP, que a CPLP precisa incentivar cátedras relacionadas à organização, não é? Porque só assim se gerará a necessária e muito bem-vinda fortuna crítica, sem a qual uma organização internacional não quer viver, não é? Todas as organizações internacionais querem ser estudadas, querem que haja pesquisas sobre elas, querem que haja estudos, reflexões e crítica, muita crítica, não é? Eu aqui fui muito sucinto e optei deliberadamente por oferecer ao público uma notícia, uma crônica, não é? Sobre o que tem sido a trajetória desta instituição em 3 décadas. E eu decidi priorizar esse enfoque porque acredito que... Eu tenho uma visão otimista, porque eu tenho uma visão otimista. Eu acredito, como o embaixador Lauro Moreira, que a CPLP será aquilo que a vontade política dos seus países membros quiser que ela seja. Quando vamos a Portugal, por exemplo, nós facilmente percebemos que os portugueses focalizam muito mais a CPLP que os brasileiros, né? Então, esse é um tema que merece reflexão por parte do Brasil, dos governos que fazem a gestão da nossa política externa. Era isso, então. Eu queria agradecer mais uma vez esta chance, essa oportunidade, a confiança em mim depositada pelo presidente Jacinto e pela querida presidente Sabrina, e mais uma vez agradecer a presença nesta sessão de José Fernando Aparecido de Oliveira. Eu tenho a certeza que nós vamos sair daqui no sábado pela manhã muito mais inspirados e muito mais motivados a seguir aí erguendo essa bandeira tão bonita que, como eu digo sempre, a bandeira da língua portuguesa é algo constituinte da nossa personalidade como sujeitos. Esta era a língua que eu ouvia quando eu ainda não tinha nem nascido. Não é isso? Eu sou filho de uma professora de português que o Caio conheceu, que a Inês conheceu, que o Jacinto conheceu. Ela vinha muito nesta casa, ela dedicou 3 décadas da sua atividade profissional a lecionar língua portuguesa e literatura brasileira. E eu já, antes mesmo de nascer, fui embalado por este idioma, como muito provavelmente quase todos nós aqui presentes, né? Então, em favor deste idioma
que nos embalou desde crianças, que eu peço aí uma salva de palmas. Muito obrigado. Obrigado, Rogério.